Teve algum ponto lá que eu não expliquei direito, que de repente faltou algum ponto, e aí você queria tirar dúvida agora no comecinho da aula, porque veio pensando, já pensou se o André me dá oportunidade? Eis aí a oportunidade. Pode falar, fica à vontade. Não? Ninguém? Tudo certo? Mesmo? Aleluia! Meus queridos, bom, tem alguns irmãos chegando hoje, né? E os demais irmãos aí na semana passada. Nós, na verdade, estamos desenvolvendo já há algumas semanas o tema Missões Urbanas. Então, talvez para alguns, não sei se está fazendo muito sentido o que eu estou trazendo, abordando e tal, mas a gente está tentando pensar qual é, biblicamente falando, o papel da igreja enquanto essa comunidade de fé local, né, estabelecida, localizada num bairro. O que uma igreja cristã, com discípulos de Jesus, que entendem o Evangelho, como eles devem viver intramuros e além dos muros, né? Então é lógico que a gente sempre precisa tratar os dois lados, e é o que a gente inclusive vai falar hoje, tentando aqui pegar 3 igrejas do Novo Testamento. A igreja de Jerusalém, como que ela se comportava, como que ela vivia nessa temática de missões urbanas, como que a igreja na cidade de Antioquia também vivia e na cidade de Éfeso. Então elas tinham contextos diferentes, desafios diferentes, porém elas deixaram para nós lições bíblicas que a gente pode trazer para nós hoje, claro, sempre contextualizando, porque cada igreja, cada localidade tem um desafio diferente. Lembra que nós falamos algumas semanas passadas, irmão? Será que só tem necessidade uma igreja na periferia da Zona Leste? Será que não tem necessidade um bairro lá no Alphaville, por exemplo? Não tem a comunidade lá, não chama nem de comunidade, né? Comunidade chama mesmo na favelona, né? Que aí tiraram a palavra favela para amenizar o impacto, colocaram comunidade, não foi isso? Né? Mas a miséria continua, a violência continua, toda uma desestrutura social é a mesma coisa. Então muitas vezes muda-se as expressões para mascarar uma realidade. A gente chama de eufemismo, né? Usam palavras brandas para mascarar, para amenizar o impacto então da feiura que é na verdade o que se quer esconder, né? Então, amados, qual é a necessidade, por exemplo, qual que seria uma necessidade que eu falei isso, é por isso que eu estou perguntando, né? Num Alphaville, num Morumbi assim da vida, o que uma igreja evangélica poderia contribuir ali para aquele bairro? Já que talvez não tenha necessidade de segurança, de saúde, de educação. O que seria assim que nós discutimos isso? Alguém lembra? Eu lembro que nós discutimos isso. Mas não lembra o que, né? O conteúdo. Ninguém lembra mesmo, amados? Não? Vocês não conseguem imaginar qual seria a necessidade de um rico? Salvação, sim. Além da salvação, que assim, na verdade eu estou tentando, lógico, amados, é a principal tarefa que a igreja tem, anunciar o Evangelho, a salvação, é fato. É que eu estou tentando tirar um pouquinho esse aspecto que é essencial, porque a nossa intenção aqui é despertar os irmãos, a igreja, justamente para essa outra realidade que não é falada, porque a salvação é clara, é óbvio que uma igreja está no lugar para falar de Jesus, é óbvio, né? É por isso que para mim é tão óbvio que eu nem tratei, pelo menos nem fiz muita questão de tratar a tarefa da igreja. Isso para mim para nós inclusive, é algo que não precisava nem assim, a igreja tem essa tarefa? Não, é óbvio, claro que sim. Mas além, seria a nossa abordagem, o nosso desafio seria pensar sobre a realidade humana, sobre a realidade social, sobre a carência das pessoas mesmo, né? Essa é a proposta de missões urbanas, não é falar de missões no sentido de pregação do Evangelho para a salvação. É claro, isso é essencial. Isso é a primeira coisa que uma igreja evangélica tem que pensar, ou seja, nós temos que alcançar as pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, claro, mas enquanto a gente faz isso, o que mais nós fazemos para impactar, para beneficiar, para influenciar positivamente a localidade onde nós estamos? Então, esse seria o pensamento que a gente está propondo, né? Pegar a necessidade do lugar, né? Da realidade. Divórcio, isso, né? Suicídio, depressão. Então olha só, talvez a gente tenha esse olhar assim, não, então a igreja
O que ela tem que fazer é só isso? Ir lá e dar uma condição de saneamento básico, de educação, segurança, ajudar as pessoas carentes? Sim. Mas se a gente vai para uns bairros desses, por exemplo, não são essas necessidades, né? Lá tem outras necessidades. E aí, esses são alguns exemplos, tem mais outros ainda, irmãos, né? Mas o suicídio, depressão, divórcio, filhos, embora não tenham tudo, mas não tem pai, quer dizer, tem, mas são órfãos de pais vivos, né? Que a gente chama, ou seja, ausência paterna. Então, assim, são outros desafios. Mas como a nossa realidade é essa mesma aqui, de periferia, de zona leste e tal, então é claro que a gente sempre está dando mais ênfase a respeito dessas necessidades. Então, o que a igreja pode fazer? Quais as ferramentas que nós temos? Nós temos a faca e o queijo na mão. É isso que a gente tem, pelo menos é o que eu acho que a gente tem percebido aqui claramente, né? Eu tenho tentado passar isso para vocês. Nós temos tudo para abençoar o entorno das nossas igrejas. A minha intenção, eu não sou inocente a ponto de achar que a igreja evangélica vai mudar o mundo, vai salvar o mundo. Claro que não. Quem vai fazer isso é Cristo. É o próprio Jesus, inclusive, que vai implantar o reino de Deus lá no milênio, no final da história humana. Ele vai fazer isso. Vai estabelecer assim uma paz, mundialmente falando, uma justiça social, vai praticamente zerar a violência, homicídio. É Jesus que vai fazer isso lá no final dos tempos, né? Apocalipse diz isso, não somos nós. Mas nós temos uma tarefa, que é sinalizar, é apontar, tá certo? É direcionar as pessoas, é mostrar um sinal para as pessoas, ó, o reino de Deus chegou aqui. Se o reino de Deus chegou aqui, então chega com o reino de Deus as transformações, é fato, na vida do ser humano. Porque o ser humano é o quê? Precisa ser mudado o quê, irmãos? Somente a sua condição existencial de condenado ao inferno? Não, ele tem que ser integralmente salvo, né? Completamente salvo. Salvo do quê? De tudo aquilo que aflige a sua vida. Olha que coisa interessante, aquela mulher do fluxo do sangue, será que foi ela, meu Deus do céu? Se quiser pegar mais cadeira, precisar, nego, põe aí, ajeita aí. Olha que coisa interessante, irmãos, agora eu vou lembrar, meu Deus do céu, deixa eu ver, se vocês lembrarem aí o texto, tá? É algum dos evangelhos, onde, rapaz, será que é Mateus ou é Marcos? Deve ter até, está nos dois, mas eu não me lembro agora qual dos dois. Bom, eu vou falando aqui, se eu achar, eu pego o texto, eu não sei se é Mateus ou se é Marcos que... Qual? Mateus capítulo 9, versículo 18. Eu falei o texto para tu saber assim? Foi da mulher do fluxo de sangue? Não, acho que não é essa não. Vai, a tua fé te salvou? Para quem Jesus respondeu isso? Para quem foi? Vocês lembram? Foi, não, foi, Mateus 9 mesmo, né, Daiana? Uma coisa boa. É porque eu quero pegar aqui, o texto é esse mesmo. Mas eu acho que tem uma expressão aqui em Marcos, mas é essa mesmo, né? Obrigado, viu? Rapaz, eu pensei que eu nem estava dando os detalhes. Eu falei, será que ela foi assim iluminada pelo Espírito Santo? Foi a revelação que ela teve lá? Mas você estava tão atenta, né, no que eu estava falando, que descobriu já aí. É isso mesmo, onde Jesus diz para a mulher, né? Vai, porque a tua fé, ela te salvou. Essa palavra é que eu tinha anotado em Marcos 15, mas é a mesma passagem, tá? É isso mesmo, né? É porque aqui, ó, em Marcos 5 e 34, que é a passagem paralela aí que a Daiane ajudou a gente aí, tá? Mas é o 5 e 34, é porque eu não sei se a expressão lá no original de Mateus é o mesmo, na língua grega. Aqui eu sei que é, né? Por isso que eu estou recorrendo aqui ao Marcos 5 e 34, mas é a mesma passagem do Mateus 9. Quando Jesus então fala para a mulher e ele declara para ela isso, então, né? Mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele disse assim, ó: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Então essa palavra salvou neste texto de Marcos aqui, no original é sozen, aquilo que salva de tudo que pode arruinar a alma de alguém nesta vida e na futura. Sozen vem de soter, soterologia, né? Salvação. Então sozen, salvou. Mas a salvação aqui desta mulher não foi apenas a salvação, não foi apenas a cura da enfermidade e nem a salvação da alma. O que está implícito aqui, irmãos, é algo muito mais abrangente, inclui uma questão social. Por que Jesus
apenas não deixou que a mulher fosse embora, porque a mulher tocou em Jesus, foi curada, não foi? Não é a cura que é importante para a vida da mulher? Se a gente for ver nessa questão evangélica, a cura é o que mais importa. É ou não é? A necessidade emergencial dela era essa aí. Era a cura, né? Se a gente vê assim, na ótica gospel, na ótica do show, na ótica daquela questão que a gente mostra, né? Mostra o milagre e tal. Então, assim, curou, tá tudo certo. Então, deixa ela. Mas Jesus, na verdade, ele fez uma pergunta: quem que me tocou? Os discípulos falaram: como, mestre? Todo mundo te aperta, você pergunta quem? Não, mas alguém me tocou, que eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que Jesus quer que essa mulher ela se mostre para as pessoas. Jesus não sabia quando ele perguntou quem me tocou? Claro que sabia. Lógico que sabia. A Bíblia vai dizer: e vendo a mulher que não podia se ocultar. Então por que Jesus fez questão que essa mulher se mostrasse? Não a ele, que ele sabia, mas ao povo. Justamente porque essa mulher ela era segregada, ela era marginalizada, socialmente falando, a mulher impura, cerimonialmente falando, ela não podia participar dos cultos, era uma pessoa que não se socializava, não é? Então, quando Jesus quer que essa mulher se apresente, é porque Jesus quer restabelecer a vida social desta mulher. Não é só cura. O milagre, amados, está envolvido muito mais do que a questão emergencial, imediata, do alívio momentâneo ou do alívio permanente, mas da pessoa. O milagre tem um propósito muito maior, muito mais abrangente, tá certo? O milagre não é algo mesquinho, o milagre não é algo egoísta. O milagre, a proposta do milagre, na verdade, é que Jesus seja revelado a todos. E para que Jesus seja glorificado e revelado a todos, é preciso ser restaurado um todo. Porque essa é a proposta do Evangelho, amados. É restaurar uma humanidade e uma criação. Alguns pensam que o sacrifício de Jesus só tem impacto na vida espiritual no sentido de salvação individual das pessoas, né? O sacrifício de Jesus, ele é muito mais abrangente. O sacrifício de Jesus, o propósito é resgatar toda a criação de Deus, irmãos. Toda a criação de Deus. Claro que principalmente o homem, é fato. Mas toda a criação de Deus está vivendo, Romanos capítulo de número 8, se não me falha a memória, vamos ver o texto? Romanos capítulo de número 8. Eu estou trazendo isso aqui porque a gente precisa ter uma ideia holística. Você já ouviu essa palavra? Holística? Já? Ouviu, Varinha? Holística. Você sabe o que quer dizer? Holística. Aquilo que é completo, né? É um todo, né? Então, não tem a medicina holística? Terapia holística, então. Quer dizer, é um todo, né? A palavra parece ser mística, mas não é não. Está tudo certinho. Então, assim, essa visão holística de um todo. É isso que a gente precisa entender. E aí o Romanos capítulo 8, olha que coisa interessante. A partir do verso de número 22, Romanos 8, 22... diz assim, ó: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. E em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então aqui há um triplo gemido, um gemido da própria criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo por essa redenção. Porque a proposta, irmãos, da redenção é restaurar toda a criação de Deus. Não é isso que ensina Apocalipse? Quando todas as coisas vão ser restauradas lá no final de tudo, todas as coisas vão convergir para Cristo, né? Haverá é porque assim, a gente tem uma falsa ideia de que é uma doutrina do testemunho de Jeová, né? Aquele negócio lá do bebezinho junto com a serpente, um negócio assim, né? O leão junto com um cordeirinho.
e não tem aquela ferocidade toda. Fala, não, isso aqui é doutrina do testemunho de Jeová. Não é não, é bíblica. É que eles distorcem e colocam o negócio fora do eixo lá. Mas a Bíblia diz que a proposta do Evangelho e no final da história é que Deus restaure todas as coisas, irmãos. Inclusive o milênio será um período que as pessoas vão viver assim, a princípio como era na criação, 900 anos, 1000 anos, de boa, né? Já pensou? 30 anos já está ruim o negócio, né, para alguns. Aí a pessoa assim, 800 anos, 900 anos, mas com saúde, no vigor. A gente fala, nossa, Moisés morreu com 120 anos, foi isso? E não teve cansaço, morreu um meninão assim, ó, tipo esse meninão aí, o herdeiro do negro, né? Um meninão cheio de saúde, com 121 anos. Mas olha só, a gente pega lá no começo, 600 e pouco, acho que Adão foi 630, alguma coisa assim. O Matusalém, 960 e tantos. Foi isso, não foi? Não queria nem morrer, Matusalém. Não morreu? Não, ele não queria nem morrer, não. Ah. Esse tinha dó de morrer. Esse tinha dó, né? Semelhante a mim que tem dó de morrer, né? Então assim, não, mas não é uma vida capenga, né, irmão? É uma vida assim cheia de vigor. Então vivia-se lá quase 1000 anos no começo. Lógico que isso é muito pouco na proposta que Deus tinha, que era a eternidade. Então viver 400, 500, 600, 700, 800 anos na antiguidade ainda é uma desgraça, em comparação com a proposta de Deus lá para o Adão, que era eterno, né? E aí o que acontece? Acontece então que há esse gemido aqui da criação, toda a criação está gemendo. Nós, Paulo vai dizer, nós os salvos estamos gemendo também, tá certo? Por toda essa condição de pecado que aflige individualmente a gente, coletivamente a nossa sociedade e a própria criação de Deus. E o próprio Espírito geme também, intercedendo por nós. O que eu quero mostrar aqui com esse texto, amado, é que existe um todo, existe um olhar, a gente tem que ter esse olhar abrangente. A igreja não pode ser como aqueles animais, que eu não sei nem o nome daquele negócio, que põe assim, ó. Não, o cabresto é outra coisa, né? O cabresto é o que vai aqui, assim, né? É um tapume, vocês sabem o que é, né? Que limita a visão do animal, inclusive para ele não se distrair e olhar para os lados, né? Somente para... Mas tem uma visão limitada. Então a igreja não pode ser, os discípulos de Jesus não podem ser como esses animais. Nós, pelo contrário, amados, foi-nos aberta uma visão que nenhum outro ser humano tem, que é essa visão do todo. Nós entendemos tudo, nós temos discernimento de tudo, nós sabemos tudo o que é para fazer, porque Deus nos revelou na sua palavra. Deveríamos saber pelo menos, né? Estou falando aqui em tese, na teoria. Mas a questão é que nós precisamos ser essas pessoas. Nós não esperamos em governo, nós não esperamos nas ONGs, entidades. Amados, é a igreja que precisa tomar a iniciativa de mostrar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, na verdade, é um vivendo para servir ao outro. Resumindo tudo, é isso, amados. Já pensou se a gente leva essa... Não é filosofia, mas esse conceito bíblico para a vida nas relações, seja no casamento, seja na profissão, seja na própria convivência da igreja? Imaginou? Se a gente vive, irmão, essa realidade bíblica. Vocês sabiam que a gente tem um monte de mandamento na Bíblia, né? Um monte de recomendação, mandamento e tal, não tem? A gente nem precisaria de tudo isso. Entenda o que eu vou falar aqui. A gente poderia, irmão, descartar toda a Bíblia, no mandamento, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que servir os irmãos não sei o que, tem que perdoar, tem que pagar o mal com o bem. A gente poderia descartar tudo isso. Se nós pegássemos Mateus capítulo 7, verso 12, isso aqui é para dar tempo de vocês abrir a Bíblia e ver se, né? Ainda mais eu aproveito e dou mais um golinho nesse negócio aqui. Existe um mistério profundo. Poucos entendem. Oh, meu Pai. Irmãos, aplique só o capítulo 7, verso 12 na sua vida, mais nada. Você vai ver se não vai ter uma revolução no seu casamento. Você vai ver se não vai ter uma revolução onde você trabalha, onde você mora, onde você congrega. Vai ter uma revolução enorme. Já pensou se a gente aplica esse ensinamento na nossa vida? Aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, façam com os outros também. Simples, não é? Mas profundo. Simples, mas é transformador. Simples, mas mudaria o mundo.
simples, mas ia revolucionar as estruturas, irmãos. Já pensou? Tem pessoas, na verdade, cristãos, que eles se esquecem do início da sua fé, das dificuldades que passaram, né? Esquecem que foram ajudados, que foram socorridos, esquecem inclusive que pregaram para eles. Por que os cristãos, muitos velhos, os velhos, não estou falando velho de idade não, estou falando de tempo mesmo que está nesse ambiente, igreja e tudo mais, por que não tem mais a paixão de compartilhar o evangelho, né? De falar de Jesus para uma pessoa? Às vezes não arde no coração de fazer alguma coisa em prol do ser humano. Por quê? Porque vão se esquecendo, né, do que fizeram para ele lá atrás. Por que tem obreiros, por exemplo, obreiros velhos, que eles não têm tolerância com adolescentes e com jovens? Por que será? Por que será, amados, que as pessoas têm intolerância com irmãos que pecam, que erram, e julgam, e mandam para o inferno e tudo mais? Por quê? Porque se esqueceram de que lá no começo da sua caminhada, eles cometeram tudo isso, em mais ou menos grau, de uma forma ou de outra. Eles se esqueceram, né? Que hoje, de repente, é entre aspas, um crente abençoado, conhece Bíblia, tem um comportamento razoável de testemunho, dá conta das dificuldades da vida, sabe enfrentar adequadamente, biblicamente, algumas adversidades. Aí vê alguns irmãos, vai desprezando, né? Aí quer atribuir, quer que esses irmãos tenham o mesmo comportamento que ele tem, porque ele tem um comportamento que sim, é adequado, mas quanto tempo levou? Quantas lágrimas dos líderes levou para que ele chegasse ali? Quanta paciência de pastores e discipuladores, né? Quantos perdões deram para ele? Quanta mão amiga o levantou no momento da dificuldade? Quantas dificuldades financeiras, inclusive, ele foi ajudado, e chega hoje e se torna indiferente. Por quê? Esquecimento, amnésia, irmão. Olha que coisa horrível. E nós precisamos, inclusive, todos os dias voltar para o Calvário, ficar olhando. Nós temos que ter retrovisor, viu, na vida espiritual. Ficar olhando para trás direto, irmão. Olha só, a Bíblia diz isso, inclusive a ceia é um momento propício para que a gente faça essa reflexão. A ceia inclusive é um mandamento de Jesus. Ele só deixou 2, irmão: batize e ceie. Faça isso, né? Batiza os crentes e ceia. Os 2 cultos que Jesus ordenou. O resto é criação nossa. Não estou nem falando que tudo é ruim, mas Jesus só estabeleceu essas 2 coisas. E a ceia, ele disse assim: faça isso com um propósito, faça memória de mim, lembre, né? Quando a gente olha para trás, na miséria que nós fomos encontrados, resgatados e tal, a gente não pode ver um miserável e não se compadecer, porque eles foram nós e nós fomos ajudados. E o que fizeram comigo, então eu vou fazer com os outros. É o que diz o 7,12 de Mateus. Então a gente precisa, na verdade, de sensibilidade espiritual para que a gente possa se mover, que a gente possa sair da letargia. Eu ia falar lerdeza, mas poderia ser ofensivo, né? Vou falar lerdeza, né? Mas não estão ofendendo, o André já está ofendendo, tá vendo? Está ficando bravo, nervoso, e eu não estou. E eu não faço isso, não ofendo ninguém, né, Analisa? Você sabe? Não, mas eu estou me incluindo nisso. Nessa lerdeza nossa, nessa letargia, nessa nossa inoperação, nessa nossa parasitagem, irmão. Parasita que são os crentes que não fazem nada, só suga, só quer de Deus. Mas na aula passada eu falei isso, nós já recebemos o suficiente, não precisamos mais de nada. Nós, como aqueles que são os depositários da bênção de Deus, a gente precisa agora fazer o quê? Distribuir, dar, deu aos pobres, a Bíblia diz, e não lhe faltou nada. Não é? Então, com essa longa introdução que eu fiz, isso aqui é só a introdução da aula, tá? Eu vou aqui tentar abordar então essas três igrejas que nos dá então aí uma dica boa, #fica a dica das igrejas. A prática pastoral é a ação da igreja na sociedade, com seus diversos ministérios, né? É a chamada liderança colegiada. É por isso que uma igreja bíblica saudável, ela precisa ter diversos líderes na sua estrutura, diversos líderes. Um líder só não dá conta, amados. Eu sei que a maioria das nossas igrejas
pelo menos os que eu conheço, os irmãos que eu conheço aqui, tem um líder, é o cara que faz tudo, manda tudo, direciona tudo, é responsável por tudo, não é? Geralmente recai sobre ele toda a responsabilidade, mas biblicamente parece que não é essa a recomendação. Vamos ler alguns textos aqui de Atos, capítulo 20, por exemplo, verso 28. Onde essa colocou 3 igrejas, Jerusalém, Éfeso e outra. Antioquia e Éfeso. Essa inclusive é a sequência que eu vou tratar. Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Todas elas em Atos dos Apóstolos. Então, Atos capítulo 20, verso 28, é muito interessante, só para falar aqui da liderança colegiada, tá? Irmãos, é um conjunto de ensinos bíblicos, Não adianta a gente querer, de repente, fazer alguma coisa se a gente não tem toda a recomendação bíblica para aquilo, para aquele estilo de vida. É um estilo de vida, não estou falando de uma ação, não estou falando de criar um departamento da igreja, de ação social de missões urbanas, não é isso. Eu estou falando de uma identidade de uma comunidade de fé bíblica relevante e saudável. É isso que eu estou propondo aqui nessas aulas. E aí a gente precisa ter um conjunto de ensinamentos bíblicos, né? Senão não dá conta. Senão começa, mas não acaba. Senão alguém faz alguma coisa, mas os outros alguém não faz nada, né? Os outros ninguém. Deve ser ninguém, não é possível. Mas a gente entende que há um conjunto. E aí a gente vai começar com um ponto desse conjunto que eu estou dizendo que tem que ter. O primeiro é uma liderança colegiada, para que tenha uma prática pastoral da igreja, que é essa ação da igreja na sociedade, com diversos ministérios, né? E aí tem que ter uma liderança colegiada. Capítulo 20 de Atos, verso 28, diz assim o texto: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Bom, Paulo está dizendo para esta comunidade de fé, esse povo aqui, inclusive em Éfeso, né? Lá na igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, o Espírito Santo constituiu bispos nesta igreja. Alguns irmãos já estão há um tempo comigo, então eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo para outros irmãos que estão chegando agora. Bispo é a mesma coisa do que presbítero. Presbítero é a mesma coisa do que pastor. Pastor é a mesma coisa que ancião. São 4 expressões diferentes para designar uma mesma pessoa, uma mesma função. Tá bom? Eu sei que não é assim na maioria das igrejas, mas eu estou falando biblicamente. O que a Bíblia ensina é isso. O que as igrejas praticam eu não tenho nada a ver, né? Então, a palavra bispo, a palavra ancião, a palavra presbítero e a palavra pastor, biblicamente falando, é a mesma pessoa. E aqui aparece no plural. Então Deus constituiu bispos na igreja. A ideia então aqui é que não existe um líder só na igreja. Existem pastores que pastoreiam a igreja. Por conta do egoísmo, da vaidade e de outras coisas mais, dificilmente se consegue criar uma estrutura assim, onde tenham múltiplos líderes, né? Porque existe vaidade, aí entra pecado da inveja, aquela disputa por poder e aquelas coisas que a gente sabe que é mundana e faz parte da nossa natureza pecadora. Mas a Bíblia ela propõe isso. Ainda mais um texto, Filipenses capítulo de número 1, verso 1, só para dar mais alguns textos aqui para vocês sobre essa ideia de que a igreja no Novo Testamento não tinha apenas um líder não, amados, tá certo? Lógico que tem que ter um que direcione, seja a pessoa ali, a gente chama de o pastor titular, né? Tem que ter claro, né? Senão, muitas cabeças sem uma cabeça que direcione, aí fica complicado. A mesma coisa é pastor, bispo, ancião E presbítero. São uma palavra de origem do latim, bispo, outra palavra de origem hebraica, ancião, e pastor também, melhor dizendo, as duas são hebraica, pastor e ancião, e outra de origem grega, que é o presbítero, tá? Então, bispos, ancião, bispo latim, ancião e pastor hebraico, e presbúteros, presbítero é grego. Diga, Ricardo. Só na Bíblia então só existe a figura do homem liderando aqui.
mulher pastora não existe. Ô, mano, eu não vou nem entrar nesse ponto aí que é um pouquinho mais complicado, senão eu vou desviar muito aqui. Mas essa pergunta é interessante, mas fica para outra matéria. Aí a gente trata disso aí, mano. Senão, meu irmão, isso aqui vai render muito. É engraçado porque, tipo assim, receba um som de pastor. Ah, agora não é mais pastor, não. Agora receba a divisa. Ah, daqui a pouco receba. Ah, é outro problema, né, Angela? Receba sendo a mesma coisa do receba. Não, é assim, é outro problema, porque assim, infelizmente, o que acontece? Há um mau entendimento sobre a palavra. A palavra não designa, não é um título, não é um título. A palavra designa uma função. Então, quando se entende a palavra com a função, não se tem problema com a palavra. Quando se entende por título, aí se tem problema com o título, porque o título designa patente, né? Designa hierarquia, isso é título. Mas a Bíblia não trata essas palavras como hierarquia, como patente e como título, e sim como função no corpo de Cristo. Qual é a função do pastor no corpo de Cristo? Pastoreal, cuidar. Qual é a função do diácono? Servir, de outra forma. Qual é a função do evangelista? Outra função. Quem é maior, quem é menor? Não existe, biblicamente não. Nas estruturas pecaminosas, opressoras, religiosas que nós temos, aí então há tudo essas organizações. A Bíblia, ela traz uma proposta totalmente diferente para tudo isso, amados. Inclusive algo que não tem problema nenhum, porque esses homens entendem as suas funções. Quem peca, quem erra, e aí de repente é disciplinado nessas posições, vamos colocar assim, e aí eles têm dificuldade às vezes de não exercer mais o cargo, né? Quem tem dificuldade de não exercer o cargo e continuar na vida cristã, está denunciando justamente o seu próprio pecado de vaidade preso no cargo, e não no amor a Cristo, que pode servir em qualquer lugar nessa estrutura. Qual é a diferença, amados? Se eu sou discípulo de Cristo, for colocado como uma função de pastor ou não, qual é a diferença? Não deve ser nenhuma para aquele que é resolvido e sabe quem é no reino de Deus, que é um discípulo de Cristo. Então pastores não são pastores, eles estão pastores. Só existe um pastor que é bispo das vossas almas, que é o Jesus Cristo, diz a Bíblia. Não é, amados? Então a gente não está entendendo um bocado de coisa, mas deixa um pouquinho assim em stand-by essa nossa conversa e a gente volta para cá, tá bom? Isso também é um assunto muito bom para a gente tratar em outra ocasião, mas só para a gente entender como existem várias dificuldades e a gente precisa tratar todas elas. Professor, interessante que nesse tema de missões urbanas, você abrangendo sociedade, abrangendo tantas coisas, mas fica bem específico aqui em Atos 20, 28, cuidem de você e cuide do rebanho. Isso. Vocês tendo saúde para cuidar de vocês e cuidar de rebanho, vocês visam sociedade. Sem dúvida. Por que a igreja hoje não visa sociedade? Porque não cuida de si. É doente dentro do ministério. Concordo em número, gênero e grau contigo. Então, vamos colocar a igreja de Cristo não faz esse projeto de missões urbanas porque é tudo doente dentro. Sem dúvida. Um doente vai cuidar de Não tem como. fora. Não tem como. Porque assim, na verdade é algo muito mais profundo, fala de natureza, né? Tem umas frases bem interessantes, né? Curados para curar, sarados para sarar e tal. Então, de fato, eu preciso viver o evangelho, é o que eu disse, né? A gente precisa intramuros. Nós precisamos ser uma comunidade de discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, gente resolvida na sua identidade, gente que entende o evangelho, desfruta da comunhão. Vocês lembram aqui, ó? Aqui, ó, há 2 aulas passadas, 15 dias atrás, você está até aqui, esqueci de apagar. Aqui, ó, tem que a igreja ela precisa ter esses pontos aqui, ó. Ela precisa pregar o evangelho genuíno, ela precisa entender o que é adoração, ela precisa desfrutar, promover, fomentar a koinonia, que é a comunhão, ela precisa pregar o evangelho, que é o anúncio, e ela precisa servir. E aí ela precisa cuidar aqui desses 3 pontos para ser uma igreja bíblica, saudável e relevante. Precisa ter ensino consistente da palavra, precisa investir em missões e cuidar de famílias. É um todo, irmãos. Claro que é um negócio complexo, é um todo. A gente está falando daquilo que a Bíblia propõe. A Bíblia propõe algo fantástico, algo que não é ideia de homem, algo que a sabedoria humana não poderia jamais elaborar.
Isso é de Deus, a proposta é de Deus, é sabedoria divina, é algo que traz vida poderosa, é algo que traz o poder para desfazer as obras do diabo, para esmagar toda a ação satânica e humana pecadora, irmãos. É Deus que propôs tudo isso. Ou a gente abraça de fato o que Deus disse, ou como disse, para que a gente viva como discípulo, viva como igreja, ou então a gente vai ser esse bando de doido, esse bando de louco, esses lunáticos, porque eu vou te falar, se tem uma gente doida, irmão, no mundo, é religioso. É ou não é? Gente sem religião não é tão complicada, mas gente religiosa, nossa, que dificuldade de conviver com essas pessoas, né? Aí Deus pede para as pessoas serem diferentes, elas são esquisitas. Aí elas matam em nome de Deus, brigam em nome de Deus. Não é não, irmão? Então assim, é religião. O que a gente está tentando aqui propor, expor e tentar trazer para a nossa consciência é evangelho, que é algo muito mais lindo. Aliás, infinitamente mais lindo, sublime, uma coisa extraordinária. Quem conhece o evangelho fica assim, boquiaberto, estupefato. Diga. E tem um detalhe, não adianta a gente frisar apenas um ponto desse. Não, é um todo. Alguns costumam dizer, não, vai ali, porque ali tem palavra. Mas tem palavra, mas não resolve as coisas. É que palavra resume a pregação. Aí muitas vezes é uma sofisticação do pregador. É um cara que ele é eloquente, ele tem uma boa oratória. Então assim, que já é outra deformidade de uma igreja, né? Quando o pregador é a estrela, quando a pregação, a palavra é o ato, não é a palavra, é a transmissão da palavra, quer dizer, é um showman e tal, né? Então a gente vai identificando que tem um bocado de coisa errada, porque nós deveríamos ouvir uma mensagem de Deus, e aí, porque a reação de muitos, assim, nossa, que palavra ungida, que vaso, profeta, hein? Não é não? Que homem usado pelo Espírito Santo. Nossa, que sabedoria. Nossa, que aula fantástica. Eita, professor bom. Aí a gente sai assim para casa, né? Isso é o que? Mente pecadora, irmão. Nós deveríamos voltar para casa dizendo, que Deus, que Deus, que Deus. É isso, irmãos. É Jesus que tem que ser ovacionado, glorificado, exaltado, comentado. João Batista disse, importa que ele cresça, eu diminua, não é? Então a gente identifica um monte de enfermidade na igreja. A igreja, na verdade, a igreja, é porque a gente fala igreja, engloba tudo aí, né? Mas o movimento religioso, evangélico, protestante no Brasil, não tem crescido, irmãos. Ele tem inchado, é diferente. O inchaço é uma evidência de uma deformidade por uma enfermidade no corpo. Tá certo? E esse negócio não está crescendo, irmão, está evoluindo. Briga evolui, doença evolui, câncer é uma célula que endoidou no corpo, ela cresce muito. Aliás, quando morre, escreve lá, evoluiu para óbito. Então, evoluir, crescer, isso não é evidência de bênção de Deus, porque não é um crescimento saudável, é um inchaço. O inchaço é uma enfermidade no corpo, é uma dificuldade no corpo, não é? Então a gente vê assim, milhões e milhões, deve estar chegando agora, eu estou meio desatualizado, mas deve estar chegando uns 50 milhões de evangélicos no Brasil, é muita gente, você não acha? 50 milhões? Diga. Bom, professor, a gente vê isso, essa deficiência sobre o pregador, que se colocar a escala de quem vai pregar, dependendo do pregador, a gente nem vai. Não vai. Ai, fulano, e... Se o André vai pregar, Deus me defenda. Quer dizer, ó, a visão que a gente tem, não é? Não é verdade? A maioria. Deixa eu só perguntar uma coisa, né? Individualmente, mas... Sim. Por exemplo, tem um pregador que você chega, não tem nada a ver com nada. Nada. Não tem nada a ver com nada. Eu estou imaginando um monte de coisa. Estou imaginando tudo. Não prega. É pecado você sair embora? Ô, Cláudio, eu te respondo em off. Eu te respondo em off esse negócio. Deixa pra lá, viu? Eu tô imaginando aqui, não, que a Ângela falou, eu tô imaginando a questão, irmão, isso não é novidade. A igreja de Corinto tinha isso. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de
de Apolo, né? Então cada um tinha uma característica, então existe esse negócio pecador em nós, né? Existe essa questão, essa preferência, é pecado, isso é errado, isso é quase que uma tietagem, né? Tem gente aí que é fã do outro, é uma idolatria, sem dúvida, claro que é. Amados, é lógico que nós gostamos de ver uma pessoa pregando uma mensagem que tenha pé e cabeça, sentido, que seja bíblico. Não é essa a questão. A questão de fato é essa idolatria, né? Essa questão de que, nossa, tem pregador aí que é seguido. É um negócio, não é só porque tem Instagram, não. Então, o que acontece, amados? Eu estava falando do que antes disso? Vocês lembram? Do Filipenses 1. Só para acabar o texto, aí depois a gente vai para o intervalo, senão eu mudo do assunto, né? Eu faço essa salada. Filipenses 1:1, para falar do... É vocês que me desviaram do assunto, porque eu me desviei. Filipenses capítulo 1, verso 1, diz assim, a respeito da liderança colegiada, é isso que a gente está discutindo, né? Quer dizer, eu estava e eu desviei. Filipenses capítulo 1, verso 1, nós vimos lá em Atos, capítulo 20, verso 28, Filipenses 1:1, Paulo diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então aqui Paulo está falando para a liderança da igreja, que são os bispos e os diáconos. Então pastores e diáconos era a liderança da igreja no Novo Testamento. Tito, capítulo 1, verso de número 5. Tito 1:5. Nós não tivemos eclesiologia, eu acho, né? Os irmãos estão um tempo a mais aí? Eclesiologia? A Maíra teve? Não, né? Tá, porque aí eu trago todas essas formas de governo da igreja, né? Colegiada, no caso presbiteral, a congregacional e a episcopal. Então, Tito capítulo 1, versículo de número 5, diz assim, ó, por esta causa, Paulo dizendo ao jovem pastor Tito, ao presbítero Tito, diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Está no plural também. Então, a ideia do Novo Testamento é que as igrejas elas eram lideradas por um governo colegiado, ministérios que tinham lá, né? Que esses ministérios, na verdade, irmão, a gente criou departamentos, que não é a mesma coisa. O que a gente percebe, e aí vocês não respondam para mim nem comentem, só avaliem se é assim ou não é. Departamentos que eles são mais prejudiciais e causam mais divisões do que contribuem entre si para que o corpo cresça. Errei muito na fala? Não. Não, tá bom. Então, há departamentos que são criados que na verdade são mais prejuízo pelo fato de que cada um entende que trabalha para si e não para um corpo. É ou não é? Nem quero comentar e desenrolar nada aqui, porque vocês sabem.